breve, vou tentar ser breve, se bem que e antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de um amigo de muitos anos. Né? Nós estamos em trincheiras, digamos assim, políticas diferentes, mas nós cultivamos o respeito, né, um pelo outro. Cebola, para quem não sabe, foi contemporâneo meu aqui no Dom José, foi presidente durante 6 vezes aí do Grêmio. Não era Grêmio, na verdade, era Centro Cívico, né? Isso que eu vou fazer diferenciação. E exatamente a chapa que o sucedeu era a minha. Né? Então nós temos essa história aqui no Dom José. Cebola depois vai contar para vocês as experiências aí que ele dirigiu o então Centro Cívico. O Grêmio chama-se Grêmio Livre, esse é o nome do Grêmio. Claro que cada escola pode dar um nome de um aluno falecido, enfim, um nome que quiser para o Grêmio, mas chama-se Grêmio Livre legalmente. Ele existe desde lá a década de 50, 1950. O Grêmio não é uma coisa de agora. E fez história no Brasil todo, em várias escolas, por exemplo. Quando ainda não existia a Petrobras, no início da década de 1950, se descobriu petróleo no Brasil. Quer dizer, já se sabia, mas daí a decisão era: o que nós vamos fazer? Vamos deixar as empresas estrangeiras virem explorar, levar o nosso petróleo e tal, comercializar, ou vamos ter um petróleo, uma empresa nossa? Então começou a campanha: o petróleo é nosso. Os estudantes encabeçaram. A Petrobras existe hoje por causa da luta dos estudantes. Então isso já dá uma ideia para vocês de que a abrangência do movimento estudantil. Então tinha os grêmios, né? Tinha os grêmios e eles funcionavam muito, até 1968. O que aconteceu em 68? Nós já estávamos vivendo uma ditadura militar, foram canceladas as eleições, né, no Brasil. Praticamente só se votava para prefeito e vereador, em algumas cidades, Catai, Rio, por exemplo. E a ditadura militar sabia que os grêmios estudantis eram instrumentos de luta da sociedade, dos alunos. Os alunos, inclusive, através das suas organizações, elegiam deputados federais, só com voto de aluno. E era preciso caçar o Grêmio, calar o Grêmio. E a ditadura militar acaba com os Grêmios em 1968. E os transforma em centro cívico. Né? Claro que, em muitas escolas, era o caso do Dom José, o mesmo trabalho continuava a ser desenvolvido, mas o centro cívico ele era mais limitado. O Cebola, por exemplo, queria fazer determinadas coisas que era impedido, a ditadura não deixava. Né? E os alunos tiveram uma perda assim, na sua representatividade. Aí, em 1981, num congresso da União Nacional dos Estudantes, se coloca como bandeira de luta a volta dos grêmios. E em 1983 foi feito o projeto por um deputado, Aldo Arantes, e em 1985, então, o presidente da República, José Sarney, que não tinha sido eleito pelo voto do povo, ele sanciona a lei. E eu tenho essa relíquia aqui, ó. Era o gibizinho que começou a ser distribuído na época para os alunos, né? Rememorando a história. Ele fala do programa do livro didático, estava aí no meu armário. Fala da história do Grêmio, da sua organização, e tem aqui no finzinho a cópia da lei. Aqui, ó. E a oficial da União. Eu vou ler para vocês porque é bem curtinho. Lei número 7398, de 4 de novembro de 1985, dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de primeiro e segundo graus e dá outras providências. O primeiro grau hoje é ensino fundamental, o segundo é o ensino médio. Tá? O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus fica assegurada a organização dos grêmios estudantis, volta a ter o nome de grêmio, como entidades autônomas, independentes, portanto, isso é muito importante. O Grêmio é completamente independente, eu explico por quê. Como entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas, com finalidades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais. Vai ter um artigo que foi vetado aqui, eu não sei exatamente o que é, precisava procurar lá na lei. Parágrafo 2º, a organização, o funcionamento e as atividades dos grêmios serão estabelecidos nos seus estatutos. Quem diz como o Grêmio vai funcionar são os próprios estudantes, faz o estatuto.
aprovados em Assembleia Geral dos alunos do corpo discente de cada estabelecimento de ensino convocado para este fim. Parágrafo 3º. A aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas, importantíssimo isso aqui, serão realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante. É um direito que o estudante tem, né? Observando-se no que couber as normas da legislação eleitoral. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições encontradas em Brasília, 4 de novembro de 1985, 164º da Independência e 97º da República. Aqui de volta o Grêmio, a partir de 1985. O Grêmio, ele é autônomo, como a lei diz, ele não depende da direção, da direção da escola, não depende da direção regional de ensino, não depende da Secretaria Estadual da Educação, não depende de nada. É a organização dos estudantes livre e autônoma. Claro que um Grêmio que se preze mantém uma relação muito boa com a direção da escola, e deve. Mas, para quem não sabe, o Grêmio pode ter uma sede na escola ou fora dela. Vocês podem estacionar um ônibus aí fora e falar, sede do Grêmio. Né? E o Grêmio é dirigido pelos alunos. Como é que funciona o Grêmio? Aqui no Dom José já existe. Se está ativado ou não é outra discussão. Os estatutos existem. Eles são aprovados em Assembleia. Eles podem ser modificados? Podem, desde que a direção do Grêmio convoque uma Assembleia dos alunos. O que é Assembleia? Não é? O pessoal do primeiro ano, a gente viu isso lá na Grécia, né? Na Eclésia. Ou seja, todos os cidadãos iam lá para a praça pública, né? Na Ágora lá, né? Para discutir. Só que lá na Grécia Antiga, mulher não era cidadã. O adolescente, o jovem abaixo de 18 anos, não era cidadão. O estrangeiro não era cidadão, o escravo não era cidadão. Como aqui nós não temos escravo, o estrangeiro é tratado de maneira igual, e as mulheres têm todos os direitos, e vocês têm todos os direitos, todos estão aptos a votar nas assembleias do Grêmio. Né? Todos. Concorda? Vai lá no pátio, vai na rua. E vocês fazem a votação. O que é que precisa para eleger a diretoria do Grêmio? Me parece que está desativado o Grêmio. Então, o que precisa? Precisa montar uma comissão de alunos, 4, 5 alunos. Monta uma comissão provisória, eleitoral, e publica um edital. Acham-se abertas as inscrições de chapas para a eleição do Grêmio. Coloca lá a data, o período em que estão abertas as inscrições, até quando pode entregar, para quem e onde, né? E quantos membros compõem a chapa, e aí tem 2 tipos. Inscreve só o cabeça de chapa, que é o presidente, ou inscreve a chapa completa. Tanto faz quanto fez. Os interessados procuram essa comissão, protocolam lá a chapa, essa aqui é a nossa chapa. Quantos membros são? Eu não sei hoje. Quantos são, você sabe? 11. Não. Você está dizendo uma coisa e eu acho que eu estou dizendo outra. Ou você está com os estatutos aí do Dom José, do Grêmio do Dom José. Tá. Quem define a quantidade de membros é a reunião. O estatuto já deve ter definido. Então, se são 11, são 11. Presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, porta-voz e mais alguma coisa assim. Tá? Escreve a chapa. No dia da eleição, essa comissão vai fazer a eleição. Entra em acordo com a direção, para facilitar a vida, ou chama classe por classe, ou chama aluno por aluno, e todos os alunos votam, inclusive os da quinta série. E pode ter aluno participando de qualquer série. O mandato, me parece aqui, é de 1 ano. 1 ano. E eu, inclusive, sugiro uma mudança, que seja de 2, por uma razão simples. Num mandato de 1 ano, você tira as férias, você tira o recesso, sobra muito pouco. Só que aí você exclui as pessoas do terceiro colegiado. Sim, aí no terceiro ano, ele pode participar, mas se ele estiver no terceiro ano, no ano da eleição, ele vai participar 1 ano só. Aí ele vai ser substituído pelo substituto. Esse é um ponto. Por que eu estou fazendo essa sugestão já de pronto? Porque 1 ano é um período muito curto para você elaborar e executar um programa. E o ideal seria que os alunos que
participassem do Grêmio fossem de primeiro, de segundo ano. Por quê? Porque daí quando ele estivesse no terceiro ainda, ele teria um ano de mandato, né? Ele sairia. Mas basicamente isso daí. Agora, o que é que o Grêmio pode fazer? O Grêmio não é uma instituição que fica apenas fazendo campeonato de futebol de salão, de vôlei, coisa. Não é assim. Também isso é importante. Mas o Grêmio, ele se preza, ele se preocupa com os direitos e interesses dos alunos. Então, por exemplo, o que nós temos muito em debate hoje? Né? Nós temos em debate os direitos de cidadania. O Grêmio pode convocar, elaborar um programa, um projeto de um simpósio, de um ciclo de debates e trazer aqui pessoas gabaritadas para fazer o debate, para fazer palestras. Por exemplo, o juiz de direito da cidade, promotor, né? Um advogado, aí tá, a Ordem dos Advogados do Brasil, faz o convite, eles enviam alguém aqui para fazer uma palestra sobre direitos de cidadania. Pode sim convidar vereadores, está aqui o Cebolinha, eu também tenho meu mandato lá. Claro, a gente se coloca à disposição também, porque faz parte do nosso dia a dia. Que o Grêmio, ele viabiliza essas ações, né? Isso. Várias ações. Vocês vão ver, nós fizemos um filme, tudo que o professor está dizendo, vocês vão ver na telinha como funciona, e tem exemplos de escolas estaduais que funcionam assim. Aí, eu sempre comento com as minhas queridas aí, o velho problema das cólicas, né? Eu me lembro que um tempo aí nós trouxemos um médico, ele fez uma palestra excelente sobre isso, e ele inclusive deu uma receita caseira que, segundo as alunas da época, era muito eficaz para combater isso, mas eu não lembro a receita. Né? Então, um exemplo, esse ano aqui é um ano de eleição, gente, importante para a cidade. Não é? Por que o Grêmio não pode, por exemplo, convidar os candidatos a prefeito, não é? Um no dia, outro no outro, todos, para virem aqui apresentar suas propostas dentro de um clima de respeito, né? E perguntar quais são os seus compromissos com a cidade e assim por diante. Né? O Grêmio também pode fazer as suas campanhas, claro, aquela de arrecadação de alimentos, arrecadação de agasalhos, época, participar de outras campanhas da cidade, elaborar propostas de ações conjuntas com outros grêmios. Nós temos um problema sério aqui em Indaiatuba, que é o transporte coletivo, e que afeta vocês. Os alunos por vezes apresentam reclamações, porque os grêmios das escolas não podem se unir, né? Elaborar uma proposta e assim por diante. Então, são temas variadíssimos. O Grêmio pode muita coisa, e ele é independente. Mas eu repito, um Grêmio sério, ele tem uma relação boa com a direção da escola. Comunica a direção, o Grêmio pretende fazer tal coisa. O Grêmio não precisa pedir autorização para fazer alguma coisa. Agora, é claro, vai usar as dependências da escola, aí sim precisa da autorização da direção. Tenho certeza que a Márcia jamais vai negar isso, mas vai um pouco, gente. Tem que ter aquela relação de respeito. Olha, vamos comunicar a direção da nossa intenção. Vamos solicitar autorização para utilizar o pátio, para utilizar a quadra. A direção vai analisar e vai concordar ou não. Se não concordar, vai dizer porque olha, não pode por causa disso, ou em tal horário não dá, proponho isso. Então, nós não estamos pedindo aqui que se faça um Grêmio para lutar contra a direção nenhuma. O Grêmio existe para defender os interesses e direitos dos estudantes. Agora, importante, os grêmios, eles devem se filiar a entidades de nível municipal, de nível estadual e de nível nacional. O que é que eu estou dizendo? Vocês têm aí 5 escolas que têm Grêmio na cidade, vamos imaginar, ou 10. Pode haver uma entidade municipal, União Municipal dos Estudantes de Indaiatuba. Cada Grêmio se filia a essa entidade. Essa entidade pode se filiar a uma entidade estadual, que é, por exemplo, a União Paulista de Estudantes Secundaristas, UPES. Eu me lembro que quando eu fui superintendente da FIEC, essa entidade, a UPES, ela fez um congresso aqui em Indaiatuba e me pediu autorização para utilizar as dependências da FIEC, era aqui ainda, né? Eu, na boa, autorizei e tal. Meu Deus do céu, os professores não autorizaram. Deixaram um rastro de sujeira e tal lá, que eu fui criticado por conta disso, né? Mas, claro, não foi toda a entidade, alguns, né?
Mas o que eu quero dizer para vocês é que a organização existe no nível local, que é o municipal, no nível estadual e no nível nacional, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, né, que é uma espécie de sindicato, vamos dizer, uma espécie de federação dos estudantes. Então,